E pessoal, vocês estão bem? Vamos dar início aqui ao nosso quinto dia da 22ª temporada do Upgrade, para honra e glória de Deus. E é muito bom estarmos aqui, ainda não encerrando a semana, né? Nessa temporada nós teremos um dia a mais, nos encontramos amanhã ainda. Então, nós vamos convidar o nosso Deus para participar hoje também, e nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria de perguntar se a Larissa Machado poderia fazer a oração conosco. Não sei se ela está podendo abrir o microfone e fazer uma oração. Oi, posso sim. Obrigada, Larissa. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aqui juntos estarmos para orarmos, buscarmos a Ti, nesse momento tão importante das nossas vidas, para abreviar a Sua volta, para estarmos mais perto de Ti, para nos fortalecermos em oração, que é o que nós precisamos, o mundo precisa. Perdão, Pai, pelos nossos pecados, que são muitos. Queremos pedir que o Senhor não só esteja aqui, como sabemos que já está, mas que permaneça e que fale também aos nossos corações. Não para só nos enchermos, mas para que a gente transborde também em graça, em oração, em louvor e gratidão a outras pessoas, para que as pessoas também enxerguem a Ti, através de nós. Esteja sempre conosco, é por Jesus que nós oramos e agradecemos também por tudo. Amém. Obrigada, Larissa. Imagina. Vou colocar o louvor, só um segundo.
Bem, ensino é tão bonito, né? Vamos então convidar aqui o nosso orador do dia, pastor Michelson Borges. Muito obrigada, pastor, por ter aceitado o nosso convite. Você é muito bem-vindo aqui no Upgrade e nós estamos muito felizes, né? Porque ao longo dessa semana as mensagens têm sido assim tão edificantes, tem sido tudo tão abençoado. E nós queremos que Deus fale através de você nessa manhã para nós, para que a gente possa preencher um pouco mais de sabedoria, de amor. Que Deus te use muito, pastor. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para nós, talvez tenha alguém aqui que não te conheça, e, e depois a palavra já segue com você. Obrigada, pastor. Tá certo, então, bom dia, irmãos, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui nesta sala e começar o dia com Deus é a melhor coisa, a melhor decisão que podemos tomar, né? Começar cedo o dia, buscando um upgrade, né? Como vocês mesmos chamaram aí esse movimento, esse grupo. Upgrade nos remete à ideia de uma melhoria, né? Um crescimento contínuo. E é assim com Deus, né? A gente vai sempre crescendo, né? Se a gente estaciona na nossa caminhada cristã, tem algo errado, porque a vida cristã ela envolve crescimento. É como aquela plantinha, né, que vai sendo regada pelo Espírito Santo e vai crescendo cada vez mais até se tornar uma grande árvore, né, no reino de Deus. Bem, eu me chamo Michelson Borges, né? Sou editor na Casa Publicadora Brasileira já há 27 anos. Sou natural de Santa Catarina, mas moro aqui em Tatuí, interior de São Paulo, onde fica a editora, né, esse tempo todo já, 27 anos. Minha formação é em jornalismo, mas também depois cursei mestrado em teologia, fui ordenado pastor, sou também um dos vice-presidentes da Sociedade Criacionista Brasileira, autor de alguns livros pela CPB. Enfim, Deus tem me dado um ministério abençoado e abençoado também a minha família. Minha esposa e eu estamos casados já há 29 anos, temos 3 filhos, e a maior bênção que Deus poderia ter me concedido realmente foi esse lar, essa família, né? E nosso grande desejo é que todos nós estejamos um dia, né, no lar eterno, para sempre juntos, né? E acho que é isso, né? Basicamente é isso. E amo pregar o evangelho, falar de Deus. Minha esposa e eu somos uma dupla missionária já desde que namoramos, né, no tempo do namoro. E entendemos, né, que estar envolvidos na missão é, é um upgrade diário, constante, né? Existe privilégio melhor do que esse de estar envolvidos na obra de Deus, ser parte desse movimento, né, que está preparando uma geração para a volta de Jesus. Vamos fazer mais uma oração aqui, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender o texto bíblico para hoje. Querido Deus, Pai querido, nosso Criador, nós te agradecemos, Senhor, por nos despertares para mais um dia com vida, com disposição para te buscar. É mais um dia em nossa jornada e menos um dia para a volta de Jesus, o que nos alegra por saber que esse grande dia se aproxima. Agora que vamos abrir tua palavra e lê-la, nós pedimos que o Espírito Santo, o verdadeiro autor da Bíblia, nos ajude a compreender a tua mensagem para hoje e também nos dê forças para colocar em prática aquilo que vamos estudar. Que a tua palavra ela encha nosso coração, a nossa mente, de modo que cada dia mais tenhamos a mente de Cristo e sejamos mais semelhantes a Jesus. É em nome dele que nós pedimos essas bênçãos e tudo te agradecemos. Amém. Irmãos, eu tenho, assim como todos, né, os meus heróis bíblicos, né? Eu acho que, e nem sempre é fácil escolher, porque são vários, né? Mas eu colocaria Moisés no Antigo Testamento como meu herói preferido, pela trajetória dele, mas principalmente pela profundidade da comunhão que ele teve com Deus. É realmente algo assim admirável
e, se eu posso usar a palavra, invejável, né? No Novo Testamento eu colocaria, acho que Paulo, também aprecio muito a vida, transformação de João, né, o evangelista, mas nesta manhã eu quero falar um pouquinho sobre Moisés. E quero usar o texto de Êxodo, capítulo 33, para isso. Quero convidar vocês também a abrirem comigo a Bíblia, para nós refletirmos um pouquinho na história que está registrada aqui pelo próprio Moisés, né, o autor inspirado, em Êxodo 33. Eu gosto desse texto porque é um dos que falam mais claramente sobre a comunhão que alguém pode ter com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. E fico fascinado de pensar que Deus, sendo tão grande, infinito, é o Criador do universo, o Criador das galáxias, das estrelas, dos planetas. Deus é, como disse Salomão mesmo na inauguração do templo, né? O templo, mesmo grande e glorioso como era, não podia conter Deus. É que Deus se faz, né? Ele se coloca em nossa dimensão, ele como que se limita para poder estar conosco, né? Mas esse Deus tão grande, tão poderoso, toma tempo para estar com um ser humano, para conversar com o ser humano. Assim ele age conosco também, e isso é maravilhoso, né? Saber que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele também é um Deus todo amoroso. E aqui neste capítulo a gente vê Deus dialogando com o ser humano e ouvindo e respondendo perguntas, interagindo e até, se eu posso dizer assim, né, numa linguagem humana, mudou de ideia em resposta a um pedido especial. Vocês vão ver agora aqui no texto. Vamos começar com o verso 1 aqui a leitura. O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. E a gente tem estudado sobre isso já há um trimestre, né? Aí na lição da escola sabatina, né? Quando o povo chegou ali à terra, a promessa de Deus foi cumprida. O verso 2 diz: Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, aquele povo terrível que habitava aquela região, né? Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua pelo caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias. Houve uma reforma aqui de vida, né? Neste momento. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Bem, o que vemos aqui e por que a tristeza do povo, né, que chorou tanto porque Deus deu essa informação para Moisés? Simples. Eles haviam passado por aquele momento de idolatria, de pecado declarado, aberto, né? Quando Moisés esteve no monte por 40 dias, o povo se prostituiu espiritualmente, né? Se envolveu numa festa ali é, baixa, né? Diante de um ídolo esculpido por eles mesmos, por Arão. Então o povo havia se afastado de Deus, dado as costas para Deus e se tornado idólatra. Se perverteu, se corrompeu. E então Deus, como um cavalheiro, né, que é, como um gentleman que não força nada, ele convida, ele respeita a nossa decisão, nossa liberdade de escolha. Acredito que todos estejam aqui neste momento por liberdade, né? Escolheram estar aqui nesse momento de comunhão. É assim que Deus trabalha, ele respeita nosso livre-arbítrio. Ele então diz a Moisés: Olha, vocês deram as costas para mim, vocês não querem minha presença, minha companhia, e por causa disso, então, eu não mais os acompanharei. Eu enviarei o meu anjo para estar com vocês. E o povo, então, se dá conta do que perdeu, a companhia direta do Criador, que tanto os protegia, guardava ali em suas peregrinações pelo deserto. Talvez alguns pensassem assim: tá ok, mas ter o anjo, né? A garantia de um anjo conosco, um anjo poderoso, já tá bom demais, né?
temos aqui um representante do céu, então tá tudo certo, né? Talvez alguns se conformassem com isso, né? Mas Moisés era diferente. E é esse aspecto, é esse ponto que eu quero destacar aqui nessa reflexão. Moisés sempre queria mais quando o assunto era ter Deus na vida. Moisés não se contentava com, digamos, o pouco, né? Ele queria sempre mais e mais. E aí ele começa um diálogo com Deus. No verso 12, vamos acompanhar daqui agora. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você. Eu lhe darei descanso. Ora, Deus não tinha dito que não iria, né? Vejam como um pedido, uma oração, um clamor, ele pode mudar, de novo, né? Usando aqui uma linguagem puramente humana, né? Ilimitada, pode mudar a própria decisão que Deus havia tomado. A importância da oração, do clamor, do pedido, da insistência, né? Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? É muito interessante essa conversa aqui, né? O que Moisés diz, né? Ele como que lembrando Deus, né? Ou seja, está pegando Deus na sua palavra. As promessas de Deus são infalíveis. E a gente pode muito bem, em nossas orações, é, colocar isso diante de Deus. Senhor, tu prometeste, né? Estou aqui simplesmente pedindo aquilo que está de acordo com a tua vontade. E a vontade de Deus sempre foi andar com o seu povo, sempre foi andar conosco. Nós é que nos afastamos em alguns momentos, né? Por causa do pecado, por causa de nossa rebelião, de nossa teimosia, enfim, por muitos motivos. Mas aqui Moisés lembra, Senhor, como saberão que nós somos o teu povo se não andares conosco? Porque o que caracteriza o povo de Deus mais claramente é a presença de Deus na vida deles. Não basta dizer nós somos cristãos. As pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam perceber pelos frutos, né, que a nossa vida produz, que Deus realmente está ali conosco. Então, o cristianismo não é uma questão de palavras ou de adesão a uma ideia, uma filosofia. Cristianismo é Cristo em nós. É como dizem, né, ser pequenos cristos aqui no mundo e as pessoas perceberão isso em nossas palavras, nossas atitudes, nossos olhares, enfim. E Moisés lembra isso a Deus, né? Senhor, a maior prova de que nós somos o povo de Deus é que Deus anda conosco, está pertinho de nós. Eu quase imagino Moisés dizendo assim: Senhor, obrigado pelo anjo, né? É uma bênção maravilhosa, mas se o Senhor não for conosco, eu não vou sair daqui, e nem o teu povo. Olha que ousadia, né? Ele diz assim, né? Se não fores conosco, não arredaremos o pé deste lugar, né? E nós temos que ter mais ou menos essa mesma atitude todos os dias. Senhor, se tu não fores comigo para o meu trabalho, para a minha escola, para o meu dia, em meio às minhas tarefas, eu não tenho nem coragem de levantar daqui neste momento. Por isso a comunhão com Deus bem cedo, todos os dias, né? Primeira coisa, a primeira atividade do dia deve ser a comunhão com Deus, porque o mundo é perigoso, porque o mundo está cheio de armadilhas, porque o mundo jaz no maligno, porque esse é o império do mal, né? Até Jesus voltar, Satanás é o príncipe deste mundo. Então, como ter coragem de levantar acampamento, sair em caminhada, enfrentar o mundo, sem ter convidado Deus para andar conosco, né? Mas Moisés tinha essa compreensão de que não dá para caminhar sem Jesus, não dá para andar pelo mundo sem que seja de mãos dadas com Jesus. E ele então pede, Senhor, obrigado pelo anjo, mas sem ti nós não iremos adiante. E Deus diz: Eu irei com vocês. Bonito isso, né? Isso é muito importante que nós entendamos, né? De que, como diz Ellen White, faz parte do plano de Deus conceder em resposta à oração
aquilo que de outra forma ele não concederia, se nós não pedíssemos, né? Estou parafraseando aqui um texto bem interessante em que ela fala realmente da necessidade do poder da oração. E por que que Deus muitas vezes não concede alguma coisa que, ainda que seja boa, se nós não tivermos orado, ela não acontecerá? Porque se nós não pedirmos e Deus concedesse, nós atribuiríamos isso talvez ao acaso, ou aos nossos esforços, ou a qualquer outra coisa, circunstâncias, né? Mas quando a gente pede uma bênção específica a Deus e ela acontece em algum momento no tempo dele, a gente atribui a Deus isso. A gente entende que foi um pedido nosso e a nossa fé se fortalece. Então Deus espera que nós peçamos coisas específicas, confiando obviamente, na vontade soberana dele, porque ele sabe o tempo, a forma de atender e se vai atender. Mas o fato é que, quando isso acontece, segundo a vontade dele, nós vamos atribuir essa bênção ao Senhor. E isso vai ser motivo de crescimento espiritual, né? E aqui Deus esperava, obviamente, que Moisés pedisse, que Moisés clamasse, porque a gente sabe que Deus, ele é um Deus que quer perdoar, é um Deus que perdoa, é um Deus que quer reconciliar, né? Em Cristo ele reconciliou o mundo com ele, né? É um Deus que quer andar conosco, que quer proximidade de nós. Então ele espera que a gente peça, que a gente queira, que a gente deseje isso, né? Como Moisés desejou, como Moisés pediu, e até foi ousado, né? Ao dizer que não iria sair do local sem que Deus o acompanhasse. Mas a conversa continua, e aqui é que eu vejo assim a diferença de Moisés para com outras pessoas. Talvez alguém parasse aqui nesse momento e dissesse: ótimo, consegui o que eu queria. Consegui que Deus mudasse de ideia, consegui que Deus nos acompanhasse, então está ótimo. Vamos embora, vou para o meu dia de trabalho. Moisés não era assim. Não se esqueça, Moisés foi uma das pessoas que mais teve comunhão com Deus. E aqui nós vemos por quê e a diferença. Verso 17, vamos acompanhar aqui a partir daqui. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. Agora Moisés ousou demais, não é verdade? Ele começou a perceber que estava uma conversa favorável, né? Olha, Deus está favorável, está atendendo aos meus pedidos. Eu vou pedir algo especial, muito especial. Moisés pediu para Deus mostrar a sua glória e agora complicou a situação. Por quê? Moisés era um pecador, como todos nós aqui somos, né? É, tinha ainda a sua natureza pecaminosa, como nós aqui também temos. E em nossa condição de pecadores, é, infelizmente ainda com essa natureza pecaminosa, nós não temos condições de contemplar Deus face a face, ou de ver a glória de Deus, porque ela seria, como diz a Bíblia, para nós um fogo consumidor. A luz pura, intensa de Deus, ela nos destruiria. Tanto é que para contemplarmos Jesus um dia em glória, quando ele voltar, nós teremos que passar pela glorificação primeiro, que é a transformação, né, do nosso corpo, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, de corpo corruptível para corpo incorruptível, de ser revestidos da imortalidade, da perfeição, né? Coisa que não temos hoje. Nós somos corruptos, somos imperfeitos, somos seres manchados pelo pecado. E por isso precisamos todos os dias permitir que nossa natureza seja crucificada em Cristo, né? Para que ela não se sobreponha e a nossa natureza, digamos, espiritual, ela seja aquela que domina, né, o tempo todo. Então é como Paulo dizia: não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Precisamos que Ele controle nossa mente, nosso coração, nossas atitudes, né? Porque a nossa inclinação é para o mal, infelizmente, por enquanto. Então Moisés, como pecador, não poderia ver a glória de Deus. Esse é o problema. Mas é um pedido tão especial que Deus quer tanto responder e atender que aqui criou-se um paradoxo. Deus quer fazer, mas Deus não pode fazer. E agora? Mas é um pedido tão assim, tão especial, né? De um filho pedindo para ver a glória de Deus. Como será que Deus vai resolver essa situação? Verso 19. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia,
e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Primeiramente, note que Deus associa a sua glória com a sua bondade, né? A definição mais profunda e especial de Deus, do nosso Deus, é amor. Deus é amor, né? Tem outros atributos, evidentemente. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é todo-poderoso, enfim, é infinito, né? Ele transcende o tempo, o espaço, a matéria. Esse é o nosso Deus. Mas a definição mais profunda e mais simples e clara e direta é: Deus é amor. E ele diz: Olha, a minha bondade, você verá a minha bondade. E ele associa isso com a glória dele, então, né? O amor de Deus é a sua glória. E ele diz: Olha, você não tem como você ver a minha face, mas vamos fazer um acordo aqui? Eu vou colocar você na fenda da rocha com a minha pequena mão, imagina. Eu vou esconder você ali e você poderá me ver passando, me ver pelas costas. Eu creio que seja o primeiro ser humano. Claro, teve outros profetas também que tiveram uma noção assim da glória de Deus, né, em visão, mas creio que seja um dos poucos humanos que tiveram esse privilégio de, ainda que pelas costas, mas contemplar o Deus, a forma de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Um dia nós teremos esse privilégio não só de ver as costas de Deus, mas de ver Deus face a face. É uma das não, é a mais preciosa promessa para nós que estamos nos preparando para a vida eterna. Teremos muitos privilégios, né, quando chegarmos lá, de reencontrar pessoas queridas que já partiram, né, dormiram, estão dormindo o sono da morte, de encontrar personagens como o próprio Moisés, né, que com certeza nós conheceremos pessoalmente e poderemos conversar com esses heróis que nós admiramos tanto aqui na Terra, né, em nossa trajetória aqui pela palavra. Enfim, tudo isso vai ser maravilhoso, conhecer as ruas de ouro da Nova Jerusalém, mas há algo que está acima de tudo isso e que se não acontecesse não seria não seria o céu, que é conhecer pessoalmente o nosso Criador, poderia estar na presença de Deus, ali face a face, né? Como Moisés ali em partes também esteve. Então, quem deseja Deus, quem deseja a presença de Deus, tem isso, né? E aqui eu repito, Moisés não se contentava com pouco quando o assunto era Deus. Vamos voltar na história? Ele poderia ter pensado e aceitado a proposta, né? Olha, o meu anjo vai com vocês. Deus é tão bondoso que não deixou o povo assim desamparado, mesmo tendo pecado. Deus ainda ofereceu a presença de um anjo poderoso que iria adiante do povo. Moisés não aceitou muito bem isso. Agradeceu pelo anjo, mas disse: Se o senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Então Deus responde: Tá bom, eu vou com vocês. E aí Moisés podia ter pensado: Tá bom, agora eu já consegui o que eu queria. Deus vai conosco. Mas eu repito, Moisés queria sempre mais e mais de Deus. Então ele pede: Senhor, posso fazer mais um pedido? Eu quero ver a tua glória. Eu quero estar bem pertinho de ti. Eu quero mais do que apenas saber que tu estás conosco, eu quero te ver. E Deus concede, em parte, né, em resposta ao pedido de Moisés, é, essa, essa bênção maravilhosa de Moisés ver o próprio Deus. Bem, o que acontece com pessoas que têm esse nível de comunhão com Deus? Vamos ver. O verso 29, ele responde, Êxodo 34, na verdade, né? Nós temos aqui agora que avançar um pouquinho no texto, e diz assim, 34, 29 agora. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Que fenômeno maravilhoso que aconteceu aqui, né? Moisés, ele acaba
refletindo um pouco daquela glória que ele contemplou no próprio Deus. E é exatamente isso que acontece com pessoas que têm contato com Deus. Eu tenho certeza de que vocês que estão aqui nesta sala neste momento, e estão participando desse projeto aqui já há alguns dias, hoje, de novo, vão sair daqui com o rosto brilhando. Não assim literalmente como aconteceu com Moisés, né? Mas vocês entendem o que eu estou dizendo. As pessoas vão perceber a diferença em vocês. Tem algo diferente no olhar, tem algo diferente na voz, tem algo diferente na postura, nas atitudes. E é tão gostoso quando alguém pergunta para a gente lá na fila do mercado ou em qualquer outro local, né? Você é um cristão, né? Não é gostoso ouvir isso, né? E aí a gente pergunta por quê? Por que que você disse isso? Ah, eu não sei, tem algo diferente em você, algo diferente na sua atitude, na sua forma de falar, na sua forma de olhar. Isso é tão gostoso, é tão maravilhoso, é o nosso rosto brilhando, né? E as pessoas percebendo que a gente esteve na presença do Senhor. E é isso que acontece, né? As pessoas percebem por quê? Porque é inevitável, a gente não consegue esconder o fato de estarmos na presença de Deus. Então o rosto dele brilhava com a glória de Deus. Agora, o que acontece realmente e finalmente com aqueles que, como Moisés, desejam viver na presença de Deus? Agora eu quero convidar vocês a avançarem uma viagem no tempo, agora lá para frente, né? Mais de 1000 anos depois. Marcos capítulo 9. Vamos lá? Marcos capítulo 9, versos 2 a 4. Marcos 9, 2 a 4. O que finalmente acontece com aquelas pessoas que desejam andar bem pertinho de Deus? Esse aqui é um dos textos que respondem a essa pergunta. Agora, a situação aqui acontece novamente em um monte, não mais no Sinai, agora é o Monte da Transfiguração. Jesus estava assim perto de entregar a vida por nós na cruz, e ele precisou mais uma vez deixar claro para seus discípulos que ele era Deus, que ele estava no controle da situação, que ele não era apenas um Messias de carne e osso como eles queriam, né, um libertador humano. Ele era o próprio Deus e a transfiguração ela teve esse objetivo, de reforçar a fé daqueles discípulos que logo logo enfrentariam uma prova muito intensa, muito complicada, que era a própria morte de Jesus. Então, na transfiguração, quando estão ali os discípulos mais chegados, né? Pedro, João, Tiago, no monte, é dito assim, verso 2: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar, branquejar, né? E lhes apareceu Elias, com quem? Com Moisés. E estavam falando com Jesus. Olha só. Moisés, mais de 1000 anos depois, aparece lá no monte, juntamente com Elias, para conversar com Jesus. Imagina a conversa como sendo assim de dois seres humanos já na glória, redimidos, incentivando Jesus a prosseguir na sua jornada para salvar a humanidade. Um dia nós teremos acesso, com certeza, às gravações desse momento, né? Para poder também, ou pelo menos conversar com os próprios Elias e Moisés, para saber o que exatamente conversaram naquele momento com Jesus ali. Deve ser uma conversa maravilhosa. Mas o fato é que se Elias e Moisés apareceram para Jesus ali, é porque eles estavam vivos. Elias, a gente sabe, né? Foi arrebatado ao céu sem ver a morte, assim como Enoque antes dele também havia sido. E Moisés, o que sabemos sobre isso? Sabemos lá em Deuteronômio, no finalzinho do livro, que Moisés morreu lá no monte, antes de entrar. Quer dizer, ele não entrou na Terra Prometida, né? O povo entrou liderado por Josué. Moisés morreu lá. Mas Moisés não permaneceu na sepultura. Porque em Judas, no Novo Testamento, é dito que Miguel, próprio Jesus, desceu do céu e ressuscitou Moisés, né?
menciona ali o corpo de Moisés, inclusive o diabo querendo mantê-lo na sepultura, porque pensava assim que, Moisés é um pecador, agora me pertence. Mas não. O diabo tinha muito que aprender sobre a graça de Deus, a salvação em Cristo, né? Porque Moisés tinha sido perdoado do seu pecado. Ele estava salvo por ocasião de sua morte. Então, Deus, né, trouxe de volta, Deus é soberano, trouxe de volta a Moisés a vida. E Moisés, nesse caso, representa todos aqueles que um dia morrerão, ou que já tenham morrido, em Cristo, e um dia ressuscitarão. Elias e Enoque representam os que não morrerão e serão arrebatados ao céu por ocasião da volta de Jesus. Então, há ali representantes da humanidade no céu. Isso para nós é um motivo de muita esperança e segurança nas promessas de Deus, porque se já há um pequeno grupo de seres humanos no céu, já na glória, isso quer dizer que um dia todos os seres humanos que aceitaram Jesus também estarão lá. É uma espécie de, como, não sei se hoje em dia isso existe ainda, mas um tipo de cheque pré-datado, né? Então, a garantia antecipada. Olha, já há seres humanos no céu. Pelo menos ali os 24 anciãos do Apocalipse e esses três, né, mencionados por nome. Mas um dia uma grande multidão estará lá. Um dia todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar também como Moisés ressuscitou. Um dia todos aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, lá simbolicamente representados pelo número de 144 mil, eles irão para a glória. Então, um dia nós também estaremos ali com eles. Mas o fato é que pessoas que, como Moisés, desejam essa intimidade com Deus, um dia estarão com ele bem pertinho mesmo, diante do trono de Deus. Como Moisés já está há um bom tempo. Que privilégio, né? Toda vez que eu leio lá no livro Patriarcas e Profetas o capítulo da morte de Moisés, eu me emociono, confesso a vocês. Porque ali Moisés, ele sobe o monte sozinho, 120 anos, ainda estava forte, ainda estava com a vista perfeita, né? Como sabemos. A reforma de saúde funciona, gente, viu? Que Moisés colocou em prática, né? Os remédios da natureza e ficou forte ali, viu? Fez alpinismo com 120 anos. E aí ele se senta e começa a ter uma visão ali no monte, né? Deus mostra a terra que ele não possuiria com o povo. Deus mostra o que ele perdeu, mas depois começa a mostrar o que ele ganharia. Ele vê toda a história da humanidade, ele contempla Jesus na cruz, ele entende o que significava, né, a graça de Deus, ele vê os eventos finais e finalmente ele vê a nova Jerusalém. E é como se Deus perguntasse: o que você prefere, meu filho? Entrar na Canaã terrestre ou na Canaã celestial? É óbvio que não tinha comparação, né? Então, Deus, ele cumpre sua palavra de que Moisés não entraria na terra por causa do pecado, porém, por outro lado, Deus concede a Moisés algo muito, muito superior, né? Concede a Moisés a vida eterna já. E ele está na glória, neste momento, com Deus. E aqui, neste momento bíblico, né, Marcos 9, de modo muito especial, Moisés vem à terra para confortar, consolar, para incentivar aquele que foi tantas vezes o incentivador dele mesmo, né? Jesus tantas vezes ouviu as queixas de Moisés, ajudou Moisés, realizou milagres por ele, né? Conduziu a vida dele. Agora Moisés tinha um privilégio imensurável de devolver um pouquinho do que Deus fez por ele, naquelas palavras ditas no Monte da Transfiguração. Meus queridos, se vocês também quiserem ter essa comunhão que Moisés teve com Deus, e isso não é privilégio só dele, é de qualquer ser humano que queira, porque Deus promete que está perto daqueles que o buscam. Se vocês quiserem também ter essa comunhão com Deus, de não se contentar com pouco quando o assunto é Deus, de não achar que, eu já vou ao culto sábado, domingo, quarta-feira, já estudo a minha lição da escola sabatina todos os dias, tá bom demais já, né? Não, isso é só o começo, né? Isso talvez seja o mínimo que a gente possa fazer para manter a nossa comunhão com Deus, né? Frequentar a igreja é uma bênção, estudar os materiais da igreja é uma bênção, mas Deus quer mais, hein? Deus quer nos dar mais, sempre mais. Então você não pode se contentar. Você deve querer mais e mais de Deus quando o assunto é comunhão com Ele. Assim como Moisés, você vai ter também a sua recompensa. Você vai ter também essa retribuição da parte de Deus. Ele vai se aproximar mais de você. Entre os discípulos, aqui havia três mais chegados, e entre os três havia um mais chegado, João, que é chamado de discípulo amado. Será que Deus amava mais João? Deus tem seus preferidinhos? Não. Simplesmente Deus corresponde
E a gente percebe na Bíblia que João era o mais chegado porque ele amava demais Jesus e queria estar sempre bem pertinho dele. E Deus corresponde à nossa busca. Então você vai ter mais de Deus na medida em que você busca mais de Deus. Não esqueça disso. E que vocês continuem sempre com esse bom hábito de todas as manhãs buscarem essa presença, né? Estar na presença de Deus, querer sempre mais e mais de Deus, porque a promessa de que logo, logo, muito em breve, nós também estaremos literalmente na presença dele, lá no Mar de Vidro. Entraremos na Santa Cidade, na Nova Jerusalém. E aí conheceremos Moisés, Elias, Enoque, os demais heróis da Bíblia. Teremos de volta os nossos queridos que partiram, né, que morreram, que adormeceram na esperança em Cristo. E, principalmente, estaremos face a face com o nosso Deus. Que essa é, experiência de Moisés, de comunhão de Moisés, inspire a nossa vida, né? E que, se essa história está registrada, é porque ela é para nós também, para o nosso ensino. Que nós queiramos ter essa mesma experiência, essa mesma intimidade, essa mesma relação com o nosso Criador, porque isso é uma promessa de Deus para todos nós. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos pelas histórias da Bíblia, porque nós encontramos ali na tua palavra seres humanos, pecadores como nós, finitos, imperfeitos, mas que tiveram esse desejo profundo no coração de te buscar, de ter comunhão contigo. E isso transformou a vida deles, isso fez com que eles desejassem estar mais perto de ti, de modo que em algum momento eles tiveram e nós teremos o privilégio de estar na tua presença, literalmente. Abençoa, Pai, este grupo, os esforços de cada um aqui por estar na tua presença. Temos todos nós nossos anseios, nossos pedidos, nossa esperança, nossos sonhos. Senhor, ouve o nosso clamor, realiza aquilo que na tua infinita bondade pode ser realizado. Nós entregamos nossa vida, nossos planos em tuas mãos e confiamos em ti. E pedimos, ó Pai, que tu coloques em nosso coração sempre esse desejo de estar perto de te buscar intensamente, para ter cada vez mais e mais de ti. Finalmente, pedimos que a nossa grande esperança de estar em pé naquele grande dia da volta de Jesus se concretize, que todos aqui nessa sala e os que vão depois ouvir a gravação se preparem para encontrar Jesus quando ele vier brevemente nas nuvens dos céus. Dá-nos, ó Deus, a tua paz. Vem conosco para enfrentarmos mais um dia. É o que nós pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor, pela mensagem de hoje, tão profunda, né? A gente se atentar ali a uma parte da história e pensar que isso tem a ver com a gente hoje, né? A gente pode viver assim como ele viveu, uma dimensão talvez diferente, né? Mas assim, resplandecer como Moisés também resplandeceu depois. Muito bom, obrigada, pastor. Antes da gente passar então para a turma da calçada, queria que a gente pudesse aqui registrar o nosso dia aqui, tirar uma foto da tela. Se você quiser abrir sua câmera, nós vamos tirar aqui um print. Enquanto você se ajeita aí, eu vou preparar aqui a ferramenta. Vamos lá, sorriam. Mais uma só por segurança, se prepare, sorria. Muito bem, pessoal. Então, ó, fica aqui o nosso convite para vocês que estão aqui no Zoom e para o pessoal que está nos assistindo depois pelo YouTube, para participar aqui ao vivo com a gente no Zoom. E amanhã nós temos ainda o último dia dessa temporada, um dia especial. Geralmente a gente acaba na sexta, mas nessa temporada nós vamos acabar no sábado. Então, amanhã nós nos encontramos aqui novamente. Até amanhã.